vezes existe uma divisão nítida entre o mundo e a casa de Deus. E o lindo é que quando a gente entra pelas portas, a gente começa a sentir um clima diferente. E quando eu chego nessa porta de vidro, é impossível não filmar. Porque a unção que está aqui, queridos, nos prova um pedaço das moradas celestiais. Nós não somos deste mundo. Você está sentindo algo que é do céu. E eles louvando, dançando aqui. Vai dando glória a Deus, vai aplaudindo o Senhor, vai. Santo! Amém e amém. Glória a Deus. Podemos sentar, queridos. Parabéns, essa equipe linda que conduz o nosso louvor na ceia. Que lindo ver isso, queridos. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus seja com vocês, amados. Sexta-feira eu sei que é anunciado o nosso culto profético, sim. Mas quero voltar a enfatizar que eu estou com força total mesmo. Sexta essa, profetizei quase 3 horas no culto e pós. E eu estou preparado para vocês. Então vem, tragam pessoas, tragam gente que nunca puseram o pé na igreja mesmo. E quando você profetiza, se prepare para se soltar na mão do Espírito Santo. Por exemplo, eu percebi que sexta agora Deus enfatizou muito revelação. Nós vamos falar sobre isso, a palavra de 12 minutinhos. Lembram que o culto, a configuração dele é louvor, palavra é só. Todas as outras coisas importantíssimas como avisos, oração una, apelo financeiro, não tem. E aí, lá ele enfatizou muito a revelação, revelar coisas passadas. Eu achei tão lindo. Está tudo gravado, você pode assistir. Aconteceu algo semana passada aqui. Eu percebi que Deus estava falando muito pouco com as câmeras. E eu tentei forçar e ele me bloqueava. Aí descobri depois que o som estava uma desgraça. O povo não estava entendendo nada. Aí eu falei, Senhor, mas e os recados poucos que o Senhor me deu? Ele falou, os representantes dele estavam no culto com você. Eles vão levar para eles, olha, ele falou de você. Quem dá glória a Deus aqui? Uma filha em especial, eu vi um recado claro, nítido de Deus, na hora me puxou para cá, esqueci. Quando chegou em casa, que eu mando a pregação para todos, que a filha responde amém. Olha, eu tenho um recado, eu esqueci. Eu pedi para Deus que me desse no particular, não publicamente. Quando você profetiza, deixa Deus te usar. Flua na mão do Espírito Santo. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou lutando por dons se abrigar em vocês. Não é só eu e os primogênitos, as primogênitas profetizar. É o dom instalado em você. E você fazendo uso diário dele. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por isso, queridos. Amém e amém. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua Palavra. Regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder da unção da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Título da palavra, nos achegando às nossas colunas espirituais. Subtítulo, nossos ícones da fé. Já vou adiantar, queridos, que Deus não criou nenhum ser humano independente do outro. Já desde o Adão que existe como primário, vemos que a Eva já tem que sair de dentro dele. É e diz, ela depende dele, mas também ele depende dela, ela o rodeará. Deus nunca vai te deixar sem, diga comigo, ícones da fé. O Senhor sempre vai batalhar para implantar em você exemplos, homens, mulheres de Deus, que numa atuação, num formato da sua vida com Deus, você vai querer copiar isso. Não quer dizer que você tem que ser eco dos outros. Eu já falei isso sexta passada agora na mãe, vou repetir essa sexta aqui na palavra. Não é isso. Ah não, se eu não profetizar como uma pastora profetiza, Deus não me usa. Não é isso. Tem que fazer os mesmos gestos, não é isso. Mas os ícones, eles têm que existir. Alguém que você lembra dele, lembra dela, e você se solta, aquilo te dá força. Toda a palavra, ela é embasada em pessoas que de alguma forma estão dentro do teu entendimento, do teu coração, formando como ícones para empurrar você na fé. Tem um rapaz em Marrocos, uma das casas que melhor fazem trabalho com barro. E ele toda vez que põe a alça nos objetos, ele põe torta. E você não tem quem faça esse rapaz mudar de ideia. Porque ele fala, eu sempre vi meu pai fazer assim, pro resto da vida quando eu mexo, eu só consigo copiar o meu pai. E eles têm que aceitar ele, porque o material da mão dele é top. Mas aquela alça ali, está parecendo com o nariz de Mahmoud árabe dele. Mas ele usa um argumento forte. Eu sempre vi meu pai. É um ícone que tem dentro dele.
Queridos, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11, versículo 1, diz assim, 1 Coríntios 11, 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Nós entendemos isso como me imite na minha fé, me imite na minha vida com Deus, seriedade, santidade. Mas um pouco mais adiante começamos a ver que não é só isso. Se mova como eu me movo, se exemple em mim, lembre de mim quando você tiver medo de atuar nos dons. 1 Coríntios 4, versículos 15 a 17, ainda são as falas do apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 4, 15 a 17. Porque ainda que tivesses milhares de tios, preceptores, tios em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta razão vos mandei Timóteo, que é meu filho amado, fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. O apóstolo Paulo, tem pai que olha para o filho dele e vê o filho agindo igual ao tio. E ele diz, esse menino não parece meu filho. Por quê? Porque é a lei natural da vida, queridos. Pastor, aonde vão chegar essas 7 páginas que você tem impressas em mãos? Aonde vai chegar isso? Que você vai ser ícone para muita gente. Muita gente vai profetizar porque viu você. Vai andar em santidade porque viu você. Vai lutar na vida porque viu você. Vai orar porque viu você. Vai jejuar porque viu você. Vai aplaudindo a Deus e a gente continua aqui. Essa é a palavra de hoje. Então o apóstolo Paulo, ele não está só se referindo à vida de santidade dele. Ele está se referindo a caminhem como eu caminho, se movam como me movo. Já vamos ver isso com mais ênfase. Em Mateus 26, afirma categoricamente que Pedro e os outros 10, porque Judas tinha ido embora, andar com o Senhor Jesus, eles não pegaram dele só o lado espiritual. Eles pegaram os jeitos, os mecanismos de ação. Em Mateus 26, Pedro está negando o Senhor Jesus. Não sou dele, não reconheço e não recebo nada que ele me ensinou. Mateus 26, versículos 72 e 73. E Pedro negou outra vez com juramento: não conheço esse homem. Olha a resposta no 73. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Quem dá glória a Deus bem forte aqui? Alguém fala, pastor? Uma vez uma pessoa me falou, faz muito tempo, lá na mãe: olha, pastor, quando eu percebi no púlpito, eu estava falando os chavões que você usa no teu púlpito. Falei, mas é o mínimo que eu esperava. Você acha que é anormal? É muito normal. Um pastor, Deus está levantando, eu estava levantando ele na igreja que eu me converti. O pastor nosso, o Senhor tem ele no céu, o pastor Olavo, é um príncipe. Ele pregava e assim, ele parava o olhar dele assim no teto e voltava. Aí Deus levantou um novo que se converteu na igreja, se tornou um príncipe, um pregador. Aí fui ver lá a obra que ele estava já começando, porque ele passou de mim, se converteu depois de mim, já era pastor. Eu estava ainda flertando com Satanás para desviar, como eu sempre falo para vocês, que eu desviei 2 vezes, desgraça. Só que o que me chamou a atenção, ele ficava olhando assim, igual o pastor dele. Eu não achei ridículo, eu não zombei. Eu falei, parece com o pai dele. Eu vou repetir, que tem gente que vai ter você de ícone. Ela vai lembrar de você, mulher de Deus. E vai lembrar como você ora. Ela vai fazer até os gestos que você faz. Não é porque uma perfeita é idiota. É porque você é a única ícone que está fazendo ela orar. Tem gente que vai orar para expulsar demônio, vai impor a mão, vai pular para cima. E nós vamos dizer, mas parece você, homem. Ele não está fazendo isso porque é uma cópia idiota, uma cópia barata. Não. Ele está se exemplando em você para partir para cima desse demônio e tirá-lo daí. Isso é lindo. Isso é lindo, queridos. Que mais? 1 Tessalonicenses fala do apóstolo
Paulo. 1 Tessalonicenses 1, 5 a 9, quem gosta de folhear a Bíblia, você sempre fica com a mão no índice, no início. Falei o nome do livro, pega o número da página, você chega lá antes de nós. 1 Tessalonicenses 1, 5 a 9, o apóstolo Paulo diz assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, com dons, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor a vós. Paulo diz: vocês sabem que nós chegamos para ministrar com poder, com ênfase em dons, chamando o poder do Espírito Santo, porque nós amamos vocês que fizemos isso. Versículo 6. Com efeito, resultado disso, eu, Paulo, estou vendo como resultado disso, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, e tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação e com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e na casa. Sabe o que ele fala para eles? Do jeito que nós chegamos atuando com poder, vocês andam fazendo a mesma coisa, e está todo o Estado agora copiando vocês. Quem dá glória a Deus aqui? Versículo 8, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar mais nada para vocês, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso em vosso meio. Paulo diz: nós estamos vendo à distância, pelos relatos deles, que quando estivemos aí fincados no meio de vocês ministrando, vocês estão fazendo como se nós estivéssemos aí, não tem nada para acrescentar, vocês estão arrebentando, e eles estão copiando vocês, como vocês nos copiam e nós copiamos o Senhor Jesus. Olha que lindo isso. Eu já vi, não vou usar o termo cansei de ver, vou dizer, sou expert em ver. Pessoas que me dizem: pastor, primeira vez que peguei um microfone, trêmula, mas eu lembrei dele, lembrei dela, me contive e fui. Olha que lindo. Deus está construindo em você ícones, e está te construindo ícone para muita gente por aí. Isso é uma conversa muito séria, queridos. Vocês vão ser ícones e para muita gente no avivamento também. Eu não sou louco, eu não ando por duas vias, eu sei o que estou falando. Qual foi o episódio de Noé? Todos lembramos? Vamos ler em Gênesis 6, 20. Deus fala para Noé: você constrói uma arca. Noé é obediente. Deus fala: todos os animais dos 4 cantos da terra vão vir até você, Noé. Eles vão vir até onde você está. Não é você que vai buscar. Gênesis 6, 20. Das aves segundo as suas espécies, gado segundo as suas espécies, réptil da terra segundo suas espécies, 2 de cada espécie. O que diz na tua Bíblia? Virão a ti, para os, outro ponto, conservares em vida. Não é? Você vai ser meu ícone, e por você ser o ícone, eles vão ser atraídos até você. Dá para dar glória a Deus aqui? Eles vão ser atraídos até você. Uma vez um pastor da África, ele é apóstolo, tem muitas igrejas lá. Ele me fala: o Senhor é meu pai. Eu tinha ouvido dele umas 2, 3 vezes. Me lembro de Noé, do outro lado do mundo. Atrairei até você. Você vai estar pregando num apartamento para 5 pessoas. No mínimo uma delas está te olhando assim. Amanhã vai fazer igual a você. Igualzinho. Igualzinho. Não tem o que errar. Agora, Noé vai ser ícone de quê? Da fé. Porque ele construiu aquela arca como? Hebreus 11, versículo 7. Vou ler rápido para você. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou a arca para a salvação. Então Noé é ícone de fé. E todos que estão indo até ele, esses animais que representam os seres humanos da terra, vou provar biblicamente, seres humanos, todo tipo de ser humano,
Eles vão ser atraídos até você que tem fé. Tua fé, eles vão copiar, vão imitar lá embaixo. Aí eles vão lembrar de você. É pela fé que Noé fez aquela arca. Agora, Atos 10, 10 a 16, o que são esses animais? Porque a arca, 11 versículo, bom, vamos lá. Atos capítulo 10, 10 a 16, o que são esses animais? Até animais selvagens, o que são? Estando Pedro com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobre ele veio uma visão de olho aberto, enquanto está acordado. Então viu o céu aberto e descendo um objeto, um lençol, como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado à terra pelos 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu, os mesmos títulos dados em Gênesis 6, são repetidos aqui. E ouviu-se uma voz que falava para Pedro: levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro falou assim no 14: de modo nenhum, Senhor, nunca toquei em coisa imunda disso aqui. Segunda vez lhe disse essa voz: ao que Deus purificou, nunca chames de imundo. As almas porque Deus estava pedindo para Pedro que ele fosse pregar para um povo que ele achava que é imundo. O que Deus está querendo dizer? Estes que você considera animais que vêm, essas são as pessoas que eu santifiquei para salvação. E eles estão vindo até você. E no versículo 16, sucedeu isso por 3 vezes. Logo, aquele lençol foi recolhido ao céu. O lençol é figura da igreja, que sobe ao céu. O mundo acaba, sobe ao céu. Então você é um ícone que está na porta da igreja do Senhor. E por eles imitarem você, eles estão pondo gente do mundo, pondo dentro da igreja, e estão se tornando pessoas santificadas, que Deus purificou. Mas o ícone é você. Mas também estou te pedindo para buscar ícones. Eu estou te dizendo que acabou essa história de ser solta, que você não se exempla a ninguém. Eu não estou te obrigando a me copiar, porque nem eu me aguento na frente do espelho. Eu vou pedir para você me copiar. Mas tem que ter ícones na tua vida. Isso não é errado. Você querer fazer algo para Deus e pensar em alguém, pode ser a tua mãe, que é serva do Senhor de outra igreja, não tem problema nenhum. O importante é que você use isso para interagir na terra, no reino de Deus. Qual era a arca? O que simbolizava a arca? Essa de Noé que ele fez pela fé, queridos, nós sabemos o que ela é. Está em 1 Pedro 3,20, os quais... esses que foram desobedientes quando Deus, com a sua longanimidade, ficava esperando nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, que trouxe salvação para as pessoas que entraram nela. Então, queridos, aquele episódio de Noé não foi uma coisa folclórica. Foi uma coisa muito bem arquitetada por Deus. Dizendo: a arca é a minha igreja, você é meu ícone, você é minha ícone da fé. Em mim, as pessoas vão ser atraídas dos 4 ventos, como no meu caso com a África, e você vai trazer essas pessoas para dentro da minha casa. Eu vou purificar e vou mantê-las limpas, mas meu ícone, minha ícone é você. É você. Olha, para os conservares, Gênesis 6,19 de novo, vivos contigo. Quando você é ícone para pessoas, a vida que há em você vai se mover neles. Elas vão lembrar de você orando no monte. Uma vez eu fui orar assim. Eu gosto de orar assim. Eu ponho as mãos assim na parede na hora de orar. Eu gosto de fazer isso. Estávamos na igreja, na casa da mãe, tudo apagado. Mal se vê. Daqui a pouco eu olhei, todo mundo na parede. Achei tão lindo. Por que achei lindo? Porque lá na frente eles vão orar e vão pôr a mão na parede. Minha questão não é a parede. Minha questão é que eles vão orar. Eu vou ser o ícone que empurrei eles a orar. Quem vai dar glória a Deus aqui? E isso aconteceu numa árvore no monte. Um povo que eu não conhecia.
uma árvore no monte. Fiz a mão lá, fiquei. Daqui a pouco fui olhar, todo mundo com a mão nas árvores. Eles outros dias vão voltar naquele monte e vão pôr a mão na árvore. Um ícone empurrou eles a fazer isso, porque eles entenderam que isso eu estava fazendo porque tem poder. Para mim, que importa a árvore? Importa que estão orando e lá no monte. Alguém vai ver você fazendo alguma coisa para o Senhor Jesus, vai te copiar para o resto da sua vida. Da sua vida você não vai lembrar nem quem é, mas essa pessoa ainda vai te ter como ícone, vai ter essa imagem impressa. E vendo você profetizar, eu vi ela profetizar daquele jeito, e você entra igualzinho ali, e você quer retroceder, mas não. Mas eu lembro dela profetizando assim, aí você vai para cima. Deus é contigo, Deus diz, eu usei este ícone para te empurrar, para poder usar a tua vida, você soltar, porque o humano depende de humano. É um que traz Natanael, vem até o Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus disse, Natanael, antes que Felipe te trouxesse, eu te vi. O Senhor conectou Natanael a quem? A Felipe. Olha que lindo isso. Perguntamos se Noé não morresse naquela arca. Deus falou para conservá-los vivos contigo. Se Noé morre, aqueles animais teriam morrido. Você que é ícone, não trate de titubear não. E na rua pecar é uma desgraça. Porque você é ícone, está me entendendo? Muita gente que você não vê, eles só não tomam vinho porque eles lembram que você falou que é do Satanás. Você leu na Bíblia isso. Mas se tiverem com cachaça na mão, eles vão engolir um barril de vinho sangue de boi, aquele que é cheio de açúcar dentro. Custa R$3, eu acho que o barril. Uma desgraça. Porque o ícone está lá. Pela tua vida, dá glória a Deus. O Senhor Jesus afirmou para Pedro o que mesmo? O mesmo que não é. Em Lucas 22, 31, 32, ele falou, Pedro, eu tornei você o ícone da fé em mim para esses 11. Judas se perde, esses 10. Eu tornei você o ícone. E eles estão se exemplando em você, eles não têm outro modelo na terra. Tem o Senhor Jesus, tem Pedro como líder, e não tem mais ninguém. O resto é tudo fariseus, inimigos. Só tem você, Pedro. O que o Senhor fala para Pedro em Lucas 22, 31 e 32? Pedro, Simão, Satanás quer peneirar todos vocês. 32. Eu, porém, roguei por... Ele não fala plural, vocês. Vós. Roguei por ti. Para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando voltar a se converter depois de me negar, você fortalece teus irmãos. No singular. Se você como ícone dele está de pé, eles estão de pé. Se você falar com toda a desgraça em casa que está tudo bem, é porque está tudo bem. Quem dá glória a Deus aqui? Você, o Espírito Santo está te levantando para ser o ícone dos teus familiares. Eu não sou pastor, pastora. Qualquer filho ou filha de Deus já é ícone da sua fé em Cristo. E aqui ele fala, Pedro, singular, eu me preocupo com você. Se você rodar, não vai sobrar um deles. Me dá a prova, pastor. O Senhor fala para eles, vocês não voltam a pescar mais no mar, tá bom? Vocês agora pescam seres humanos para a igreja, tá bom? Eles dizem, tá bom. Pedro negou. O Senhor Jesus lá na cruz, os outros 10 negaram também. Se ele fala que não, foi tudo embora. Agora Pedro vai fazer o que está errado, porque o Senhor falou que não é para voltar no mar pescar. João 21, versículo 3, Pedro diz, vou voltar a pescar lá no mundo, lá no mar, porque de coisa de mundo espiritual não estou acreditando em mais nada, não estou esperando mais nada mesmo. Aí nós temos uma ingrata surpresa. João 21, 3, disse-lhe a Simão Pedro, eu vou pescar. Disseram-lhe os outros, o que falaram mesmo? Está repreendido em nome de Jesus. Não falaram isso. Ô Pedro, por mais que você é o ícone, você tomou cachaça ontem à noite, não foi? Você está de ressaca, não falaram não. Também nós vamos, e tem um adjetivo aqui,
também nós vamos o quê? Contigo. Se você vai, nós vamos todos juntos, porque é o ícone que a gente tem aqui. Mas Pedro era ícone da fé deles mesmo, era assim, Senhor. Porque quando estava todo mundo no mar lá, sendo engolidos por água, e o Senhor aparece à distância, quem que saiu único do barco? Não foi Pedro que andou por fé? E quando afundou, o Senhor falou, volta para a tua fé, voltou para a fé, voltaram andando juntos. Foi Pedro. Primeira vez na vida, quem pregou depois que o Senhor Jesus morreu em Atos 3, não foi Pedro? E não usou a fé que olhou para um coxo de nascença, levanta, não, vem aqui, minha fé tem que bastar para esse milagre, empurrou o cara pela mão. Os outros 10 estão vendo, é o ícone da fé. O Senhor está te levantando como ícone para muita gente. A maioria deles você nunca vai saber que andam copiando você por aí, olhando assim antes de pregar. Mas não importa o que você não saiba, importa que o Espírito Santo está feliz. Ele está usando a tua imagem falando, está com medo de expulsar os demônios? Lembra dela, lembra dele. Ele repõe a imagem. Quantos dão glória a Deus bem forte aqui? Queridos, dito e feito mesmo. Em João 21, olha, João 21, 14, 15 e 18, dito e feito. O pastor, a coluna, o ícone da fé. Pedro, você é deles. Em João 21, 14, já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dos mortos. Então agora, Pedro negou, eles negaram. Pedro vai pescar, eles foram pescar. O Senhor tinha falado no singular, Pedro, o diabo vai peneirar, o importante para mim é você é o ícone deles. Se você se restaurar bem, tudo vai bem. No 15, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão filho de Jonas, amas-me? O Senhor está com 11, ele não fala no plural, ele não fala, vocês me amam? Ele fala com Pedro, o ícone de toda a tua família é você. Todos os milagres que vão acontecer lá dentro é por tua causa. Deus, não sei que pacto fez com eles, eu sei do pacto que Ele fez com você e com você que nos assiste é de outra igreja. Fique na tua igreja, nós não roubamos filhos dos outros, não abortamos filhos dos outros. Mas você é ícone aí, na tua família, na tua casa. O Senhor está falando, Pedro, meu caso é com você, você é o ícone. Você me ama, Pedro? Aí, mais do que todos os outros? Pedro disse sim. O Senhor lhe diz no singular, respondeu, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. E o Senhor Jesus lhe disse, singular, apacenta os meus cordeiros. Singular. Pedro retomou, diga comigo, os 10 retomaram. Quem aplaude a Deus aqui? Singular. Naquela hora que o Senhor fez isso, Ele estava dizendo, eu consegui conectar os 10 a você, Pedro. Eu consegui conectar eles a você. Deus tem conectado você a gente muito boa no Evangelho. 18. Em verdade te digo, singular. Quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo por onde andavas como querias. Porém, quando for maduro, estenderás as mãos e o amado Espírito Santo te cingirá. O que o Senhor estava querendo dizer? Pedro, do jeito que me movimentar com você, eles vão te seguir. Alerta. Aquela criatura infeliz lá de baixo, Beelzebul, Deus da mosca, Satanás, não sei que nomes, diabo louco que tem lá embaixo, Misifio, ele aprende com Deus. E ele quer linkar você a pessoas para destruir a tua vida. Você não entende por que pessoas, hoje vocês vão receber agora, nesse trecho aqui, vocês vão receber uma grande libertação na sua vida. Porque eu recebi também, antes da Casa Firme existir. O Senhor me deu essa revelação, essa pregação. Satanás usou pessoas na tua trajetória, na tua infância, para abusar de você, teu corpo físico, teu emocional. Para quê? Para linkar você a eles, conectar você a eles.
E repara como na hora que você está mais feliz, você lembra deles. Eu conheço mais de uma, que já passaram por mim. Ministros, ministras no Evangelho, cheios do Espírito Santo. Ela está ministrando a Santa Ceia do Senhor, o momento ápice de todo o Evangelho. Não existe uma ministração mais nobre que esta. Ela está ministrando, ela lembra do que fizeram com ela, o estupro. Ela perde a alegria na mesa e não consegue terminar a ministração da ceia. Satanás, ele não vai fazer isso só na tua infância, ele vai fazer todos os dias, até conseguir conectar você. Ele vai levantar pessoa ingrata. O que é ingrata? Ingrata é o que mais te dói. Você se dá pela pessoa, a pessoa diz: eu te amo muito, vira as costas, te lincha, te queima, tenta fechar teu negócio, tenta roubar teu carro, fala mentira de você. Aquilo te mata e você não percebe que Satanás está linkando você a ele, a ela, para ele usar eles como anzol. Grava o termo anzol, para toda vez que você estiver se levantando, ele te puxar e te empurrar na lama. Você está orando, está feliz, está indo bem, ele te engancha e te joga na lama. E qual é o remédio, pastor? Você vai se deslinkar deles, desconectar totalmente. O João Carlos de não sei o que lá, que me fez mal, da família não sei o que, me desafiou, me fez mal. Eu nem lembro quem é. Eu apaguei todas as fotos dele do celular, eu apaguei o contato dele, eu não lembro quem é. Na minha mente formei um bloqueio que eu nem lembro quem é. E se tentar voltar à imagem dele, eu já vou pensar em Jesus Cristo me tirando do buraco lá da água, me fazendo andar sobre as águas, o avivamento. Eu vou lembrar as pessoas que Deus me linkou no Evangelho, ele e ela que me influenciam. E essa etapa, verei a página. Quando você fizer isso, todo o poder, controle de Satanás caiu por terra na tua vida. Aplaude o teu Deus, aplaude. Todos nós, Satanás quer nos manter naquela coisa de você estar devendo perdão. Não, eu não tenho que pedir perdão para quem tentou destruir a minha vida. Eu tenho que me deslinkar. Quem tem que me pedir perdão é ele. Mas o que Deus não quer é que eu tenha ódio dele ou dela. Todo mundo diga amém aqui. Deus não quer que eu tenha mágoa, ódio. Por quê? Não é para ter mágoa. Ele me faz mal e eu não posso ter mágoa. Porque se eu tenho mágoa, eu estou dizendo que tudo que Deus tem para me dar não vale nada. Vale menos do que o que Ele fez comigo. Mas se eu me deslinco dele, me deslinkar como Deus fez com Adão. Adão, você fez a loucura? Está até perdoado. Mas no jardim do Éden não fica. Há uma dívida em questão. Então, eu me deslinquei. Deve nada. Por que não me deve? Prefiro que Deus me pague o que você fez comigo. A minha Bíblia diz em Mateus: bem-aventurados sois vós quando te perseguirem, quando falarem mal, quando mentirem, quando te judiarem, quando abusarem, porque grande será o vosso galardão. Você, vou olhar aqui para baixo assim, o que você fez comigo, você aumentou meu pagamento. Eu prefiro que Deus me pague a maldade que você fez comigo, que Ele paga muito melhor. Quem vai aplaudir a Deus aqui? Ele paga com dinheiro, paga com dons, paga com alegria, paga com esperança. Deus paga com salvação eterna, Deus paga com restauração, Deus paga com tudo que uma alma pode desejar. Para que eu vou me linkar a esse fulano que fez, que deixou de fazer, que roubou meu carro e falou que foi a tia dele? Para quê? Para quê? Por isso que o Senhor falou, quando Ele falou em perdoar, Ele falou: se deslinquem, se desconectem destas pessoas. Por quê? Porque Deus está de olho nos teus sentimentos. Ele não vê a hora de ver que você se prendeu a um que te fez mal, para Deus abrir mão de você. Não, Senhor. Essa não é a questão, porque eu perguntei isso para ele. Porque na época eu estava mordido. Na época não existia Casa Firme, eu era já um trator, pregando em ginásios. Mas estava ouvindo umas coisas ao meu respeito que me irritou aquilo. Aí o Senhor teve esse diálogo, essa palavra comigo no monte. E aí eu perguntei para ele: então agora eu sou o vilão, o Senhor está me monitorando de perto? Ele falou: sim. Mas eu na hora ia pensar: então está me monitorando para me acusar? Não.
estou te monitorando para garantias. Escute muito bem essa parte. Para garantias. Como assim? Porque se você se linka, ele falou conectar. Se você se conecta a cada... Ele usou um termo que eu não vou usar na igreja para não ser duro. Mas ele falou assim, das pessoas que são ingratas, que tal, porque essas pessoas na mão dele, ai de quem caiu na mão dele. Ele é justo, não é palhaço de ser. Ele me usou um termo. Se você se conecta, você não me dá garantias, porque o inimigo vai levantar muitos outros até destruir você. E toda obra que eu te der, você vai pôr a perder, porque você vai valorizar mais estes do que o patrimônio que eu pus na tua mão. Aquele dia ele me libertou, aquela noite no monte. Aquela noite no monte eu falei, o João Carlos, Carla, Maria, Mahmoud, Ahmad, é o seguinte, eu nem lembro quem são vocês, vão em paz, vivam sua vida, só não cheguem perto de mim porque sou uma pessoa extremamente frágil, sensível, eu vou viver com Deus, estou feliz até o dia de hoje, aplaude o teu Deus, aplaude, dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus. Recentemente alguém, um filho meu lá da casa mãe, falou, pastor, você fez esse vídeo porque alguém está perseguindo? Não, queridos, eu faço vídeo para ministérios muito grandes que me pedem. Você é nosso tio, você é nosso ícone, faz esse vídeo para a gente soltar. Muito do que eu faço de vídeos, eu não estou falando para Casa Firme, porque o que eu tenho a dizer eu digo aqui agora. Não é que eu estou preso com pessoas, minha carga com apóstolos no mundo. Uma vez eu em Dubai, um homem de Deus famoso, muito mais ungido que eu, e muito mais famoso que eu, precisou de mim, os primogênitos, sabe? Tive que me interpor desde Dubai para resgatar ele. Esse é meu chamado. Muito do que eu faço, eu não estou fazendo para Casa Firme. Casa Firme recebe junto. Não é isso. Meu mundo não se restringe só aqui. Só explicando isso não é me justificando. Mas para que Satanás não tente invalidar a palavra depois para você. Poxa, o pastor falou isso, mas ele está fazendo esse vídeo, eu acho que ele está... Não, não tem nada de estar. Eu tenho ministérios que me pedem certas coisas. Eu digo, eu vou fazer vídeo, eu vou soltar. E você manda para todo mundo. E você dá glória a Deus pela minha vida também. Quantos aqui prometem que vão sair das garras de Satanás? Dão glória a Deus bem alto. Então, o Senhor me falou uma frase, quando você recebeu o esboço à noite, depois da segunda pregação, você vai ver escrito ali. No monte ele me falou assim, o inimigo, ele vai levantar estes, deu um nome pesadíssimo sobre eles, ele vai manter eles para te manter em depressão, até abalar a tua fé em mim. Porque você se conectar a essas pessoas que um dia abusaram de você emocionalmente, te chamaram de não sei o que, abusaram fisicamente, você chega uma hora, perde a fé em Deus. Então, para a glória de Deus, ninguém vai te enganchar mais. Dá para dar glória a Deus bem forte? Hoje você se desconecta. Daqui a 5 minutos, quando terminar a palavra, 10 minutos, nós vamos orar e você vai falar já para Deus, Senhor, eu estou me desconectando aqui agora. Não vou esperar chegar em casa, começando por esse que você fala, nem idade tenho mais para perder tempo, eu já tenho 57 anos, eu acho que você tem 80 anos na minha cabeça. Eu não tenho mais tempo para bobagem, é aqui agora. Você vai se desconectar e todo mundo vai sair liberto, e você que nos assiste vai se libertar aí na tua casa, e quando aparecer o vilão que é o teu primo, tio, irmão e filho, você com um sorriso no rosto vai continuar com a tua vida e ninguém vai entender nada. Vão dar glória a Deus ou não vão? Mas vamos voltar para coisas boas. Porque mas eu não ia falar, eu ia só mandar notícia, mas vou falar rapidinho. Como é que Satanás linka a pessoa? Satanás linkou Sansão a uma Dalila. Essa Dalila já estava, Sansão, tão conectado a ela, que todo mundo conhece a história. Ela fala para ele, me dá teu segredo para matar você, destruir a tua vida inteira. A minha Bíblia diz, vou ler rápido isso, não era nem para, era só para te mandar por texto. Em Juízes 16, versículos 16 e 17, sucedeu que importunando-o ela todos os dias com suas palavras, molestando, a sua alma se angustiou até a morte. E em seguida diz, ele revelou o coração dele, ficou cego, foi preso, sua vida foi destruída. Satanás, então, quando o Senhor me falou isso no monte, o Senhor me mostrou que não era brincadeira.
Ele me disse, se você se conectar a estes, que deu um nome pesadíssimo, outra vez eu tenho que ser enfático. Ele me falou, se você se conectar a eles, eles vão fazer como essa Dalila fez com Sansão. Você fica tão preso. Ele postou isso, ela postou aquilo, ele está com esse carro, ela está com esse carro, ele profetizou isso, ele disse isso. Você enlouquece. O que aconteceu com Sansão? Tem gente que se conectou a você para prejudicar você. Eles não têm mais vida. A vida deles agora, bom, não cuide da tua vida, porque eles já estão cuidando da tua vida 24 horas. Eles já sabem de você quando você está sabendo. Tem uma notícia chegando para você, entra no jornal deles, que eles já descobriram. Se você quer isso para a tua vida? Eu ouvi 3 não, e o resto? Ou você quer viver a glória de Deus? Então nem vou continuar nessa parte e vamos para coisas boas. Provérbios 22, 28, o Senhor diz isto mesmo. Ele afirma na sua palavra. Provérbios 22, 28. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Eu estudei a fundo na época esse versículo que ele me deu no monte. E é exatamente isso. Pedro, você não consegue remover os marcos de Cristo, mesmo negando ele, você fala igual a ele. Tem os mesmos jeitos dele aí. Do jeito que ele estende a mão, está estendendo aí. O Senhor diz, não removas os ícones. Marcos, original, ícones. Postes, ícones. O que é poste? De luz. Todo mundo vai na direção dele. Ali tem luz. Vamos para lá que ali a gente chega na cidade. É disso que Deus está falando. Não remova isso. O Senhor está dizendo, plantei na tua vida ícones de luz. Não remova. Ah, mas pastor, o ícone de luz virou trevas. Não, prefiro lembrar dele como luz. Não é lindo isso? Hã? Porque tem gente que já me influenciou na vida, depois ficou endemoniado. Mas eu não quero saber. Eu prefiro lembrar da época que... Esses dias estava falando com os primogênitos, pastor Marcelo Mota estava no meio. Eu mandei vídeo para os primogênitos homens. Estava orando, e aquela árvore na minha frente começou a fazer assim, me deu uma paz aquilo. Aí falei para eles, sabe por que aquilo me marca? Porque uma vez veio um homem de Londres, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, pregou no Automóvel Clube, onde eu ministrava lá. O líder não era eu, mas eu ministrava. E ele quis ir para o monte. E ele quis que a gente mostrasse para ele como o chão acendia. Justo o dia que ele foi, não acendeu nada. Mas o problema é dele. Ele não era novo na fé. E ele sentou, e eu cheguei perto dele. E ele estava todo extasiado. Eu achei linda a cena. Porque ele estava sentado no monte, o chão não acendeu. Até eu falei, Deus... O homem veio de Londres, falando desde lá que queria que levássemos ele e o Senhor não acende nada. Te custa alguma coisa? Então eu estava evitando ele. Mas quando cheguei perto dele, ele estava feliz da vida. Porque ele estava sentado e toda vez que ele falava Espírito Santo, ele está orando, Senhor Espírito Santo. Quando ele falava Espírito Santo, a moita que estava na frente dele fazia assim. E ele me olhou e falou, senta, senta. Eu sentei. E não é que era verdade mesmo? Você vê, quantos anos passaram? Mais de 30. E eu estou na minha casa e eu agi como um bebê na fé. Recebi o evangelho como criança. As árvores fizeram, me lembrei dele. Eu falei para eles, Marcelo Mota está lembrando. Falei para os primogênitos que estavam aqui comigo. Falei, eu me alegrei com a cena, porque eu me lembrei. É lógico. Não estou dizendo que ele caiu, tá? Esse não caiu, é um homem de Deus até hoje. Mas está entendendo? Nós temos marcos colocados por ícones na fé. Postes acesos, não vou remover. Ah não, mas agora ele está endiabrado, está com saci tereré nas costas. Esse não é o ícone, eu estou falando daquele que fez aquilo naquele dia, curou o enfermo. Aplaude a Deus, aplaude. Essa é a simplicidade do evangelho. Agora, você ora assim porque lembra do ícone que ora. Você está com coragem para profetizar, porque viu teu ícone, tua ícone profetizar, expulsa os demônios para a palavra, conta a historinha no infantil. Você está num jejum de 40 dias, você ia desistir 50 vezes, porque a desgrama do jejum 40 dias eu fiz 3 vezes, é o dia 14 e o dia 26. Não me pergunte por quê. Depois de 2 semanas você descobre que falta só 26 dias de jejum. E no dia 26 você descobre que ainda falta 14 dias de jejum. Eu nunca vi isso nos 3 deles. O pior foram esses dias aí.
Mas você não sai do jejum de 3 dias. Vou jejuar 3 dias. Por que você não saiu? Porque teu ícone, tua ícone, você lembrou. O Espírito Santo ficou soprando. Mas ele fez os 3 dias. Você está fazendo. Olha, eu não aguento jejuar até meio-dia. Mas minha ícone jejuou até meio-dia. Eu vou aguentar. A glória a Deus aqui. Dando exemplos, 10 minutos, 5 minutos terminamos. Número 1, o que o Senhor Jesus falou para, o Deus falou para Josué? Está em Josué 3:7. Olhem para mim, queridos. Deus olha para um homem e diz para ele: eu agora vou te engrandecer para que saibam que como fui com Moisés, estou do teu lado. O que ele quis dizer para ele? Eu vou linkar todos eles a você. Porque na nação antigamente só tinha Josué agora para ser o pastor. Não tinha 2. Não tinha outra nação do lado que anda com o Espírito Santo. Só tem ele. Olha, toda a nação vai se conectar a você daqui a pouco. Por aquilo que eu vou fazer. Segundo exemplo. O Senhor falou algo dele próprio, lembra? Dele próprio. João 5,19 ele falou assim: eu sou conectado a um ícone. Quem é? Ele usa até exemplos de Davi, de Abraão, de Moisés. Mas olha o que ele fala em João 5,19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que eu nada posso fazer de mim mesmo, senão somente aquilo que vejo o Pai fazer. Vejo, ele está se referindo a ícone. Porque tudo que o Pai faz, o Filho faz igualzinho a ele, semelhantemente o faz. Quem dá glória a Deus bem forte aqui? Do jeito que eu vejo ele se movimentando, eu me movimento aqui. E ele tratou de ícones. E ele me contou isso lá no monte. Eu quase enlouqueci quando ele me falou isso. Mais um exemplo, 4º exemplo. Que promessa o Senhor nos dá hoje para terminar? Estou terminando aqui. Que exemplo que o Senhor nos dá hoje? Isaías 49:22. Vou ler rápido 2 referências, 3. Assim diz o Senhor: eis que levantarei a mão para as nações, para os povos, arvorarei a minha bandeira. Eles trarão teus filhos espirituais nos braços, filhas. Virão, verbo trazer, virão até você. O Senhor diz: eu vou te dar um poder tamanho, isso na casa, no condomínio, no município, no bairro, no estado, em todo o Brasil, no mundo inteiro. Eu vou te dar um poder, eu vou fazer as pessoas virem até você. Só ouvi um amém aqui. Isaías 60, versículos 6 e 7. A multidão de camelos te cobrirá, dromedários de Midian, muita prosperidade. Todos virão de Sabá, trarão ouro, incenso, publicarão louvores ao Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de ti. Ele fala: vão vir até você. Eu vou atraí-los. Você vai ser minha ícone da fé, meu ícone da fé. E eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. E aí diz: vou arrebentar mesmo. 49:18, Isaías termina aqui a última referência. Ele fala para a igreja. Isaías 49:18. Levanta os olhos ao redor e veja. Todos